É um prazer estar aqui novamente. Nessa oportunidade, podemos conversar sobre algum assunto que possa nos ajudar na nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Graça e paz a todos aqueles que em alguma oportunidade foram assistir esse vídeo. E a oportunidade que nós temos aqui para uma reflexão rápida é muito boa, mas nós convidamos você para estar na escola dominical, porque lá a gente pode interagir e isso é muito melhor. Então, a palavra de Deus, ela sempre tem conselhos maravilhosos para nós. E nós hoje, nesse vídeo, vamos ver o que a palavra de Deus pode falar para nós, nos ensinar a respeito da ansiedade. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos por tudo, pela tua bondade, pelo teu acolhimento, Senhor, porque tu acolhes as nossas necessidades, Senhor, e tem cuidado de nossas vidas. Nós precisamos, Pai, neste momento da tua unção para falar e que tu possas abrir o nosso entendimento e o nosso coração para entendermos a tua palavra e o teu recado santo. Nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nós precisamos entender, primeiramente, antes de começarmos a falar sobre ansiedade, podemos entender que Deus é Pai amoroso. E como Pai amoroso, Ele sempre que nos aconselha, que nos adverte, Ele visa o nosso bem. E a ansiedade é algo que nos atrapalha. Atrapalha a nossa mente, atrapalha o nosso físico e atrapalha a nossa vida. Portanto, o conselho de Deus para nós é que nós não andemos ansiosos por nada, por coisa nenhuma. E isso, para nós, como seres humanos, na sociedade atual que nós vivemos, é totalmente impossível. Mas então, por que Deus nos aconselha isso? Porque nele é possível. De que maneira? E é isso que nós vamos ver. Nós vamos utilizar um texto da palavra de Deus que está lá em Filipenses. E Filipenses 4, nós vamos ler o versículo 6 de Filipenses 4. E também o versículo 7, tá, meus irmãos? E o que diz esse versículo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perfeito, né? Então, só que muitas vezes nós confundimos até os nossos sentimentos e não identificamos bem o que é a ansiedade. A ansiedade, que é comum do ser humano, e mais ainda em dias difíceis, numa sociedade como nós vivemos atualmente, a ansiedade, então, é a preocupação exagerada com o futuro. É a gente não conseguir viver o hoje preocupado com o amanhã. Isso é ansiedade. E quando essa ansiedade é excessiva, ela traz medo. Medo porque nós temos medo do desconhecido. E esse medo nos faz adoecer nas nossas emoções, no nosso físico, o nosso pensamento fica desajustado e com isso o nosso corpo também padece. A ansiedade do amanhã, ela nos impede de viver o presente. Nós estamos tão preocupados com o amanhã que o hoje nós perecemos, né? Então, o medo toma conta até das situações mais simples. E é triste quando a gente vê alguém ansioso ou alguém tendo uma crise de ansiedade. É muito triste, é assustador. E ninguém de nós é livre de uma situação dessa.
Contudo, a Bíblia nos adverte que para que nós não passemos por isso, nós devemos obedecer à recomendação. Aqui em Filipenses é Paulo falando para a igreja, né? E ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem, né, seus pedidos a Deus. Então, é a oração que vai nos salvar. E a certeza de que nós temos um Pai amoroso, né? Se nós podemos recorrer a Ele, é porque Ele tem jeito para tudo. E depois de recorrermos, o que vai nos invadir? A ansiedade? Claro que não. A paz. É a paz de Deus que é acima do nosso entendimento. A gente nem entende por que a gente se acalmou, mas Deus sabe como nos acalmar. E o que nós precisamos guardar para não sermos tomados pela ansiedade? É o que a palavra aqui diz. Paulo diz: guarde o seu coração e a sua mente, né? Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos têm que ser dominados por aquilo que nós sabemos sobre a palavra de Deus e sobre o Deus que nós cremos. O que é a ansiedade? Porque às vezes nós sentimos, mas nós não sabemos denominar, né, o que nós estamos passando. A ansiedade é a preocupação exagerada com o futuro. E quem de nós não tem preocupação com alguma coisa que ainda nós não vivemos e que certamente viveremos? A preocupação com o futuro não pode ser excessiva, porque o excesso de preocupação traz medo. E o medo nos adoece e nos paralisa, né? Às vezes nós sentimos medo de situações simples do cotidiano, coisas que nós já vivenciamos, que já deu certo, e mesmo assim, quando nós somos expostos novamente àquela situação, nós esquecemos que nós já vivemos aquilo e que nós fomos cuidados por Deus, né? E a ansiedade, então, toma conta do nosso presente, nos impedindo de seguir em frente, né? E seguir em frente de que forma? Em paz com Deus, em paz conosco mesmo. Vivermos a vida, né? Como é a proposta de Deus em Cristo Jesus. É vida em abundância. E abundância de vida é vida em paz. Vida um dia de cada vez, como Deus nos ensina e como Ele nos adverte. A ansiedade nos adoece com o tempo. E às vezes ela nos adoece em tempo também. No tempo que nós estamos ansiosos, nós já apresentamos sintomas adoecidos. Às vezes de agressividade, às vezes de apatia, às vezes de falta de paciência, né? Muitas vezes dores musculares, dores de cabeça, ânsia de vômito, né? E cada corpo reage de um jeito, mas nós adoecemos quando nós estamos ansiosos. A respiração fica mais rápida, ou alguns não conseguem nem respirar, né? Sentimos cansaço, vontade de dormir, vontade de comer demais, né? Sensação de dor no peito, dor de cabeça, suor, boca seca, mão molhada, suando, né? E tudo isso é porque nós não estamos descansando e deixando com que Deus tome conta do hoje, da nossa vida. E também Deus já está lá no futuro, também tomando conta. Então, a gente precisa entender que nós precisamos nos aquietar. E o que é se aquietar durante o percurso da nossa vida? É não sofrer com a expectativa daquilo que nós ainda não vivemos. E muitas vezes
nem viveremos. Isso é comprovado de que 90% das nossas preocupações, nós não viveremos aquela situação. A gente tem medo de tanta coisa que nós não precisaremos enfrentar. E quando nós estamos tão preocupados com aquilo que nós vamos enfrentar lá na frente, nós não conseguimos enfrentar o dia de hoje, que é o que Deus nos alerta que nós devemos viver um dia de cada vez e deixar cada dia o seu próprio mal. Então nós ficamos sem condições de viver o hoje, porque a nossa cabeça está lá na frente, naquilo que nós nem sabemos se vai acontecer ou não. Olha que pegadinha que é isso, né? É uma coisa impressionante. E é impossível a gente não viver atribulado na sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Contudo, nós sabemos que a recomendação que Paulo dá é no para sempre, é no ontem, no hoje e também no amanhã. Então, que maneira nós podemos fazer para sentir o nosso coração aliviado? Nós temos que, em oração, entregar todas as coisas a Deus. Não é isso que Paulo disse lá no versículo que nós acabamos de ler? Não é isso que ele recomenda? Por que será que nós achamos tão difícil? Eu vou ler de novo, para ver se é impossível. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Será que nós temos orado o suficiente? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lendo assim parece simples, né? Por que será que a gente não consegue? Quando nós não nos aquietamos, a expectativa, ela torna impossível o nosso bem-estar. Porque a gente fica vivendo de sobressalto, né? Parece que aquele medo, aquela tensão, aquela coisa assim, parece que tem algo apertando o nosso pescoço, né? Porque a ansiedade, ela é dolorosa, ela nos aflige de tal maneira que nós não conseguimos muitas vezes nem verbalizar o mal-estar tão grande que a gente está sentindo. E tudo isso precisa ser entregue a Deus em oração. Um relacionamento sadio com o nosso Pai do céu nos dá segurança em todas as circunstâncias. E muitas vezes é difícil de admitirmos, mas muitas vezes a ansiedade é causada por um relacionamento doentio com o Pai. Né? Nós não estamos nos comportando como filhos, porque o filho sabe do amor do seu pai. E sabe que ele pode contar com o seu pai, porque o seu pai há de cuidar. E nós, muitas vezes, nós não temos essa sensação de cuidado, porque nosso relacionamento com Deus está quebrado, está doente. Nós estamos afastados. Por isso que Paulo diz que a gente tem que entregar tudo na mão de Deus. Mas para isso é necessário o quê? Crer que Ele é nosso Pai. Temos que ter uma fé sadia. Temos que observar também que a nossa ansiedade é causada por excesso de mídia. Muitas vezes os problemas que nós estamos enfrentando nem são nossos. São problemas que nós ouvimos, que são transmitidos à nossa mente e enche a nossa mente de coisas que nós nem estamos participando. Gente que assiste muito programa de violência, que conta casos horrorosos sobre assalto, sobre morte, sobre coisas terríveis. E a pessoa passa a viver aquela realidade no seu dia a dia. E nós, às vezes, achamos, imagina, isso é uma bobagem. Eu sou adulta, eu sei diferenciar o que é programa de televisão e o que é realidade. Sabe mesmo? Sabe?
Eu acho que nós não sabemos, porque muitas pessoas que assistem esses tipos de programas criam neuroses em suas cabeças que não existem. Mas o excesso de informação, a nossa mente é um computador, fica arquivado ali e depois a mente vai trabalhando conforme ela quer. Quando nós não estamos com a nossa mente cheia da palavra de Deus, nós nos enchemos de lixo. E o lixo, ele quer nos pôr lá embaixo, onde é o lugar do lixo. Lá na fossa, lá no buraco bem fundo, lá na miséria, né? E quando eu falo isso, eu falo com tristeza, porque sei que todos nós estamos sujeitos a isso. É o que nós precisamos fazer, na verdade, é vigiarmos. Vigiarmos a nossa postura diante de Deus. Como está a nossa mente, nosso coração, nosso desejo, para que nós possamos expor tudo isso a Deus, entregar a Ele as nossas cargas e vivermos em paz. Porque essa é a proposta dele para nós, né? Então, o relacionamento sadio com o nosso Pai do céu, ele nos traz segurança. Isso a gente não tem dúvida, né? O salmista diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém para declarar isso não pode estar ansioso, porque o faltará está lá no futuro. Mas o salmista vive o hoje sabendo que Deus está lá no futuro, não é verdade? E nós precisamos também ter essa certeza. Pela fé nós entendemos que toda a provisão vem de Deus. Às vezes nós achamos, meu Deus do céu, mas e se eu fico doente? O que será da minha vida? Deus vai cuidar. Ou você acha que Deus joga fora os filhos doentes? Tem lá um buracão, então enquanto ele cuida enquanto está com saúde. A hora que ficar doente, a hora que ficar velhinho, joga no buraco. Não é assim. Deus nos ama em todo o tempo e para sempre, né? Pela fé nós entendemos, então, que Ele supre tudo que é necessário para nós e em todo o tempo. Ele é o nosso sustento, sustento físico, emocional, espiritual. Deus é nosso sustento. Se nós não cremos assim, aí fica difícil. Aí vamos viver ansiosos, entristecidos, aborrecidos, nervosos, né? E daí o nosso físico também geralmente se afeta, né? Aí a gastrite, a dor de cabeça, a dor muscular, o ombro dando choque, né? Por quê? Porque a ansiedade tomou conta. Temos que observar também que muitas vezes a nossa ansiedade é causada por pessoas. Existem algumas pessoas que são tremendamente negativas em nossa vida. E às vezes a gente permite que essas pessoas venham e derramem o seu lixo em cima de nós. Isso é falta de sabedoria, né? Pode ser, sei lá, uma vizinha que não tem Deus e que também não quer te ouvir falar de Deus para ela, mas que está jogando coisas negativas em cima da sua vida, com conversas, com medos, com coisas que não pertencem a você, mas que ela, por ter demais, essa determinada pessoa pode estar jogando sobre as nossas vidas. E nós temos que saber, que ter sabedoria para entender isso. Já falei da mídia, né? Agora falei de pessoas e também nós temos que falar da questão da internet, né? Que faz parte dessa grande mídia, que muitas vezes a internet ela está empenhada em causar ansiedade na população, com notícias falsas, com situações ridicularizantes, ridicularizadas, que são expostas ali e aquilo preenche a nossa mente e nos faz mal, ou mostrando um padrão de vida que é impossível, porque na internet todo mundo é lindo, cheiroso, perfeito, saudável, ninguém tem problema, ninguém envelhece, e a gente, cada vez que olha no espelho, que vê uma ruguinha a mais ou
um cabelo a menos, a gente fica, meu Deus do céu, mas como que pode fulana aos 57 anos está tendo filho e eu tô velha? Então vamos pensar muito bem no que nós temos visto e a falta de sabedoria nossa de saber que muitas coisas que são pregadas e mostradas na internet são mentiras, né, para desestabilizar a nossa vida. E nós entramos nessa, né? A gente se permite a ser enganado. E nós não precisamos nos permitir ao engano. Nós conhecemos a verdade e a verdade está na palavra de Deus. Enquanto muitas vezes nós nos debatemos com ansiedade e isso entristece o coração de Deus, nós deixamos de ter comunhão com Deus pela nossa imaturidade. Porque a ansiedade, ela freia a nossa vida. A gente não demonstra sabedoria quando nós nos deixamos dominar pela ansiedade. Não que nós não tenhamos, meus irmãos, episódios de ansiedade. Todos nós teremos, mas nós temos que fugir da ansiedade. Assim que a ansiedade chega, qual é o conselho de Paulo? Que nós entreguemos tudo a Deus através das nossas súplicas e em oração, né? E em ações de graça, porque às vezes nós vamos vivenciar um problema, nós nos esquecemos que nós já vivemos isso anteriormente e que deu tudo certo, né? A gente precisa lembrar do que Deus já fez de bom na nossa vida e entregar a Deus a nossa vida presente e tocar o barco sem perder a alegria do agora, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que o dia é o dia de hoje, porque nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. Então nós vivemos o hoje o melhor possível. Isso é um conselho também da palavra de Deus. Eu também, meus irmãos, não quero ser imatura, né? Porque na nossa idade, na idade que eu estou, a gente já sabe que as coisas ruins também acontecem. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que, por ser filho de Deus, eu estou livre. Não, pelo contrário. Jesus nos advertiu que aqui nós teríamos muitas aflições, mas que a gente deveria se animar, porque se ele venceu, nós com ele também venceremos. E isso precisa ser uma realidade para nós, né? E algumas situações que nós vivemos são realmente angustiantes e nos arrastam, e se arrastam, né, por tempos. E se a situação se arrasta por tempo, ela nos arrasta junto. Só que o que nós precisamos fazer numa situação como essa, de um longo período de tribulação, de aborrecimento, de doença ou de angústia, nós precisamos firmar a nossa fé. Nós precisamos lembrar que em Deus nós somos mais que vencedores. Isso não é chavão, isso é a realidade de quem conhece a palavra de Deus e quem vivencia a realidade de ser um filho de Deus. A fé tem que ser a certeza de tudo aquilo que a gente espera. Isso é fé. Então, a gente espera dias melhores, nós esperamos a vida eterna, nós esperamos a graça de Deus sobre nós. Essa é a nossa certeza de fé. E isso é realidade para quem vive a fé verdadeira em Cristo Jesus. Porque eu venci o mundo e vocês também vencerão comigo. Essa é a fala de Jesus para aqueles que o seguem, né? E quando o nosso relacionamento com Deus está sadio, nós reconhecemos que Ele sempre nos amparou. Porque a palavra não diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando nós estamos angustiados, o que nós temos que fazer? Trazer à memória tudo de bom que Deus já fez por nós. E o nosso Pai eterno, que nos ama com amor eterno, há de nos socorrer e nos acolher. Que Deus te abençoe e que a ansiedade não faça parte da nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.